Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, em nome de Jesus. A palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, diz que assim será a volta de Jesus. Diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então a palavra diz que num momento, num abrir, num piscar de olhos, Cristo voltará. Meus amados irmãos, Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz: Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a palavra é clara, Jesus virá buscar a sua igreja. Então eu quero que você compreenda que nós estamos aqui nessa terra de passagem por aqui. Então a palavra diz que nós precisamos então aceitar a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador e colocar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro que está no céu. Para você entender, em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim: Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligar no céu será ligado na terra. Então, no céu existe o livro da vida. Meus irmãos, aqui na terra também tem livro dos vivos e dos mortos. Quando nasce uma criança, os pais ou o responsável vão a um cartório e lá levando um documento certificando que nasceu uma criança, e chega lá, diz ao oficial: eu vim aqui registrar essa criança. Então lá é feito o registro e você sai de lá com a certidão de nascimento na mão. Passado tempos, vindo essa pessoa a falecer, volta-se no cartório, levando a declaração de um médico, dizendo que essa pessoa morreu. Então o oficial do cartório pega aquele nome, o nome daquela pessoa, e tira do livro dos vivos e põe no livro dos mortos. Da mesma maneira, acontece comigo e com você. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no céu, no livro dos vivos. Mas quando a pessoa, enquanto ela não aceita Jesus, o nome dela não está no livro dos vivos. Olha o que diz a palavra de Deus: Muitos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E o que a palavra nos diz, meus irmãos, é o seguinte: em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou de bem ou de mal. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós iremos prestar contas a Deus.
e o apóstolo Paulo afirma na palavra, aqui em 2 Coríntios, diz que todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal de Cristo para receber segundo aquilo que nós semeamos, ou de bem ou de mal. E o mais interessante, que a palavra de Deus também afirma em Romanos, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó: Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Meus amados, a lei da semeadura, ela é infalível. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semeia, você colhe. Então, se você semeia para a salvação, vai colher para a salvação. Mas se você semeia para a condenação, vai colher para a condenação. Então, nós devemos, então, preocupar-nos em manter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. E a palavra de Deus, ela nos fala, aqui em Apocalipse, capítulo 5, diz assim: Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, meus amados, diz assim: cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nações, para o nosso Deus, e os fizeste reino e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Então, meus amados irmãos, Cristo virá buscar a sua igreja. Então devemos nos estarmos preparados para que esse dia não venha nos pegar de surpresa. O próprio Jesus diz que ele virá como ladrão. Por que assim? Porque o ladrão não manda recado, não manda bilhete dizendo: eu venho tal hora para arrombar a sua casa. Então nós devemos então estarmos preparados para a vinda de Jesus. O certo é, meus amados, que todos nós seremos ressuscitados. É o que fala em Daniel: muitos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Porque se vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, nós devemos então ter a certeza da ressurreição do nosso corpo, transformado num corpo incorruptível. E a palavra diz: Jesus, depois que enviou os seus 70 discípulos, isso está em Lucas capítulo 10, no versículo 20, e ele diz o seguinte: que os discípulos, quando voltaram se regozijando, porque os demônios os submetiam,
Eles oravam pelas pessoas, as pessoas eram curadas, e eles ficaram maravilhados com isso, e vieram para Jesus regozijando de alegria. Mas Jesus disse para eles: não vos alegreis, que os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, Jesus disse: vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito lá no céu, no livro da vida. E quando é que eu coloco o meu nome no livro da vida? Quando eu ergo a minha mão e confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Nesta hora, o anjo de Deus pega a sua caneta e escreve lá no céu o meu nome, dizendo o seguinte: nesta data, no dia X do mês Y do ano X, nasceu lá na terra uma criatura. Uma criatura foi transformada em filho de Deus, e aqui está o nome dela. Então o seu nome será colocado no livro dos vivos. É muito importante você que está afastado da palavra de Deus, da presença de Deus, entender esse princípio. Se você está afastado, procura voltar hoje em nome de Jesus. Voltar o mais depressa possível. Da mesma forma que fez o filho pródigo, que havia saído da casa do pai, mas de repente, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua fraqueza, ele colocou no seu coração um projeto de retorno. E diz o seguinte: começou a raciocinar e a pensar, ensaiar umas palavras para quando chegasse na presença do pai, ele falasse para o seu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos seus empregados. E assim ele fez, planejou, retornou. E a palavra diz que ele fez o caminho de volta. E voltando para a casa do pai, arrependido, a Bíblia diz que de longe o pai o reconheceu, que era seu filho, estava maltratado, estava ali maltrapilho, estava descalço, não tinha mais a beleza que tinha de quando saiu da sua casa, mas o pai já havia preparado uma festa para ele. Da mesma forma, a palavra diz que no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende. Lá no céu já tem uma festa preparada para você. Se você nesta hora abrir o seu coração e aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, na mesma hora serão tocadas as cornetas lá no céu, e será feita uma grande festa por sua causa, por uma alma que se rendeu a Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus sobre a vinda de Jesus. A palavra fala, meus amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, diz: será assim. O apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram. Diz assim: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Ou seja, nós que estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus, nós não precederemos. Ou seja, nós não subiremos primeiro. Primeiro, a palavra nos ensina que o mar vai entregar seus mortos, o fogo vai entregar seus mortos, a terra vai entregar seus mortos. Por isso que a palavra diz o seguinte, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Ou seja, eles vão ressurgir para quê?
uns para a vida eterna e outros para a condenação e o desprezo eterno. Meus amados irmãos, é assim que diz a palavra de Deus. Então diz que nós, os que estivermos vivos, quando soar a última trombeta, que Cristo ressurgir lá nos ares, e a Bíblia diz que todo olho verá. Por que todo olho verá? Meus amados, com essa tecnologia que há hoje, na vinda de Jesus, e a vinda de Jesus não demora, porque os sinais são claros, tantas pragas sobre a terra, tanta peste sobre a terra, as pragas que foram dias extintas estão voltando, é só você ver os sinais, a medicina correndo cada vez mais atrás de vacinas para combater uma doença, mas logo em seguida surge outra, e assim o homem está correndo atrás do vento, porque isso é bíblico. Os sinais são claros, há fome sobre a terra, tem pessoas passando fome bem pertinho de nós, em nosso país, em todo o mundo tem pessoas fugindo da fome. A guerra em todo o Oriente, no Oriente Médio, no mundo árabe, as guerras que estão instaladas em todo o mundo, são os sinais do final dos tempos. As doenças incuráveis, as pestes que estão aí. Lembra que o mosquito da dengue só provocava a dengue. Agora já tem com ele a chikungunya, tem com ele também a zika vírus, a síndrome de Guillain-Barré. É isso que está falando. Então não é mais só um mosquito só. Ele multiplicou o seu poder de destruição. Os sinais são claros. A seca assolando a terra, assolando o planeta, as geleiras todas se dissolvendo, os rios secando, são sinais claros da volta de Jesus. E a palavra diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Então, meus amados, com tanta tecnologia, no dia que estiver próximo a acontecer a volta de Jesus, todos os olhos, todas as câmaras do mundo estarão instaladas lá em Jerusalém, esperando um grande acontecimento bíblico que vai acontecer naquele dia. Então, quando Cristo surgir lá no céu, todo olho verá, porque as câmaras do mundo inteiro irão filmar, irão mostrar a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala: no momento, no abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, Cristo ressurgirá, virá buscar a sua igreja. Então estejais preparado, prepare o seu coração, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a palavra diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados, Cristo virá, não tenha dúvida não. Você que ainda não aceitou a Jesus, faça hoje, toma hoje a decisão mais corajosa que o homem possa tomar. É dizer não para o mundo e dizer sim para Jesus. Que Deus possa te abençoar, fortalecer o seu coração e aumentar a sua fé nesse dia. Eu tenho certeza que onde você está agora, onde você se encontra agora, se você abrir o seu coração e falar essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito nesta hora como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Ele certamente o fará, porque está escrito na palavra que Deus é longâmino, tardio em irar e grande em perdoar.
E Deus enviou seu Filho Jesus para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu quero orar agora, nesse momento, pelo país da África. Aqui vocês estão vendo esse globo aqui atrás de mim. Cada dia nós oramos por um país onde tem missionários pregando a palavra de Deus. Hoje eu quero orar pela Etiópia. Escolhi aqui a Etiópia. Está aqui nesse cantinho aqui amarelo aqui. E você, ore também por um missionário que deixou o seu país, deixou a sua família, a sua cultura, o seu povo, para dedicar-se à pregação do Evangelho. Deus amado e santo e poderoso, nesta hora, papai querido, eu coloco a minha mão, Senhor Deus, sobre esse país aqui na África, meu Deus. Eu oro pelo povo etíope, meu Pai, e peço a Ti, ó Deus, também, pelos missionários que lá estão, que deixaram a sua família, deixaram, meu Deus, a sua cultura e o seu povo, estão agora, Senhor meu Deus, vivendo numa terra distante, mas movidos pela fé, meu Deus, eles estão levando a Tua palavra, meu Pai. Guarda essas pessoas, esse homem ou esta mulher, que movido por esta fé grandiosa, estão aqui, Senhor, fazendo uma grande obra, meu Pai, aqui na Etiópia, meu Deus. Abençoa os missionários, abençoa esse país, meu Deus, em nome de Jesus. Deus glorioso e santo, dou graças, Pai, por esse momento especial. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém, Jesus. Fique com Deus, guarde, que Deus guarde a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus.